Olá, gente! Vamos para a nossa próxima aula sobre anatomia. Nós iremos falar um pouquinho hoje sobre a anatomia funcional da medula espinhal, ok? Bem, como a gente já viu nas últimas aulas, na verdade na aula de introdução ao sistema nervoso, a medula espinal é a porção inferior do nosso sistema nervoso central. Ela pertence ao nosso sistema nervoso segmentar, ou seja, ela apresenta substância branca na região cortical, né, na periferia, e substância cinzenta medular, ou seja, na profundidade dela. Tá? Ela se localiza dentro do canal vertebral, protegido pelas vértebras, né? E essa medula espinal, ela se estende desde do forame magno, lá no nosso osso occipital, e vai até a região entre L1 e L2, né? Entre a porção inferior da primeira vértebra lombar e a porção superior da segunda vértebra lombar. Essa medula espinal ela vai ser importante porque é nela que vão estar partindo os nossos nervos espinais. Então, a parte sensitiva e a parte motora, que vai inervar grande parte do nosso corpo, né, com exceção da maior parte da cabeça, vai ser inervado por esses nervos espinais, tá bom? A medula espinal apresenta-se achatada no sentido antero-posterior, então ela não é um cilindro perfeito, né? Ela é um cilindro levemente achatado. E apresenta dois espessamentos, duas regiões que são mais dilatadas, mais desenvolvidas, que são a intumescência cervical e a intumescência lombar. Essas intumescências elas existem justamente por estar partindo os nervos que irão compor o nosso plexo braquial e o nosso plexo lombosacral. Então, como esses nervos eles começam a surgir nessas regiões, então não é de se admirar, né, que exista um maior espessamento dessa medula espinal nessas duas regiões. Ok? Ela termina, né, numa região afunilada chamada cone medular, que é essa seta de cima, nessa região daqui. É o nosso cone medular, a região afunilada da medula espinal. Abaixo do cone medular vai estar partindo apenas um filamento de meninge, de pia mater, que é o filamento terminal, que a gente vai ver sobre ele nas aulas de meninge. E vai estar partindo ainda todos os outros nervos que estão saindo da região inferior a L2, né, que vão formar em conjunto essa estrutura semelhante a uma cauda de cavalo, né, que é a cauda equina. Tá? Então, inferiormente à medula espinal, inferiormente à região de L2, perdão, nós não vamos encontrar medula espinal, vamos encontrar apenas os nossos nervos. Né? Então, é devido a isso que se utiliza essa região para fazer punção lombar, porque mesmo não havendo medula espinal, ainda há líquido cérebro espinal. Então, pode-se fazer uma coleta para analisar, por exemplo, se o paciente está tendo algum quadro de meningite ou a administração de fármacos. E nessa região, você corre menos risco de lesar a estrutura nobre do sistema nervoso, porque abaixo de L2 nós vamos encontrar nervos, a cauda equina. Não há mais a medula espinal, ok? Bem, então a substância branca, quando a gente dá um corte transversal, ela se localiza na região cortical, como eu já mencionei, e a substância cinzenta na região medular. Então nós podemos ver essa disposição de branca e cinzenta, formando essa estrutura central com o formato de H. Essa região branca da medula espinal forma os nossos funículos, enquanto que a região cinzenta forma os nossos cornos ou colunas, né? Pode ser chamado de cornos ou de colunas. Bem, então nós temos um funículo anterior, um funículo lateral e um funículo posterior, ok? Esses funículos são delimitados por depressões anatômicas, que são sulcos. Então nós temos o sulco anterolateral e o sulco posterolateral, que delimitam o funículo lateral, tá? Esses sulcos anterolateral e posterolateral anteriormente eram chamados de sulco lateral anterior e sulco lateral posterior. Temos ainda a fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior. Entre a fissura mediana anterior e o sulco anterolateral, nós temos o nosso funículo anterior, dos dois lados, direito e esquerdo. Entre o nosso sulco mediano posterior e o sulco posterolateral, nós temos o nosso funículo posterior também em cada antímero, um direito e um esquerdo, tá bom? Da região da metade da coluna torácica, da metade da medula torácica até o forame magno, até o bulbo, na verdade, nós vamos encontrar que o funículo posterior ele é subdividido no fascículo grácil, que é essa região medial, e o fascículo cuneiforme, que é essa região lateral, subdivididos pelo sulco intermédio posterior. Então, nas aulas de vias aferentes, nós vimos que o fascículo grácil e cuneiforme vão estar levando ao nosso encéfalo a informação sensorial dos nossos membros superiores e inferiores. O fascículo grácil vai conduzir a informação do membro inferior,
e o cuneiforme vai conduzir a informação do membro superior. Então, como os membros superiores, né, as fibras dos membros superiores surgem na metade da medula torácica, é na metade da medula torácica que vai existir o nosso fascículo cuneiforme. Inferiormente à metade da medula torácica, o nosso fascículo cuneiforme ele é ausente. Então, o funículo posterior nessa região ele é formado apenas pelo fascículo grácil, que está conduzindo as informações aferentes do membro inferior, tá? Do tato epiclítico. Nós temos a substância cinzenta com os cornos anterior, lateral e posterior. Né? Se a gente passar duas linhas paralelas, né? Perpendiculares, na verdade, na margem medial do nosso corno anterior, né? Nós vamos separar essa medula espinhal, essa porção cinzenta, no corno anterior, na região anterior, como dá para ver, no corno posterior e no corno lateral. Esse corno lateral, na maior parte da medula, né, em uma boa parte da medula, na verdade, ele é ausente. Então, a gente consegue verificar nele uma substância cinzenta intermédia lateral, que é essa região que compreende, de fato, o corno lateral, né, que é essa proeminência, e uma região central, que é a substância cinzenta intermédia medial. Tá? Essa substância cinzenta intermédia medial forma a nossa comissura cinzenta anterior e posterior, que vão estar contornando o nosso canal central da medula espinhal. Então, reforçando mais uma vez, a substância cinzenta se subdivide em cornos anterior, posterior e lateral. E essa região central, né, se subdivide em substância intermédia lateral, que fica no ápice do nosso corno lateral, e a substância cinzenta intermédia medial, que vai estar formando a comissura cinzenta anterior e posterior, que vão estar contornando o canal central da medula espinhal, ok? A disposição da medula espinhal varia um pouco de região para região. Nessa imagem que nós podemos visualizar aqui, né, nós podemos notar que o funículo posterior ele só tem uma saliência, que é o nosso fascículo grácil. Como eu já falei, o fascículo cuneiforme nessa região ele ainda não existe. Só existe da metade torácica em diante. Então, nessa região torácica surgiu o fascículo cuneiforme. Então, agora você tem o grácil e cuneiforme. Antes disso, temos apenas o fascículo grácil, ok? Outra coisa que a gente consegue perceber é que a disposição da substância branca e cinzenta também varia. Na região mais cranial, nós temos uma grande quantidade de substância branca e na região caudal, uma pequena quantidade de substância branca. Isso é óbvio, porque se as fibras nervosas elas vão saindo e chegando na região superior, essa medula vai ter mais fibras subindo ou descendo e na região inferior vai ter menos fibras, tá? E a substância cinzenta, ela tende a ser mais dilatada nas intumescências lombar e cervical, porque são nessas intumescências que os axônios, que as fibras motoras vão estar partindo para formar os nossos plexos, beleza? Outra coisa que a gente pode verificar é que o corno lateral, de fato, ele só vem a existir na medula torácica, tá? Na medula torácica, na porção superior da medula lombar. Por quê? Porque nessas porções é onde vão estar saindo as nossas fibras nervosas parasimpáticas. Na porção sacral, vai haver na substância cinzenta núcleos parasimpáticos, mas ele não forma esse corno que é nítido na medula torácica e na porção lombar, na porção alta da medula lombar, tá bom? Então, repetindo, esse corno lateral ele é mais evidente na medula torácica e a porção superior da medula lombar. Nas demais regiões, esse corno lateral ele está ausente, embora que alguns núcleos autônomos estejam intrucados nessa substância cinzenta intermédia, tá? Bem, durante o período de desenvolvimento, né, os nervos espinais surgem da medula espinal de forma perpendicular, formando ângulos de 90 graus. Entretanto, com o desenvolvimento, né, a medula espinal ela começa a crescer menos do que as vértebras. Logo, os nervos eles começam a surgir em ângulos cada vez mais oblíquos, de modo que a medula espinal acaba entre L1 e L2, mas os nervos continuam saindo, formando a caldequina, como já mencionamos antes. Tá? Então, veja, a medula espinal ela acaba entre L1 e L2, mas ela apresenta segmentos cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígeo, tá? A medula espinal, mesmo acabando na região lombar, ela tem segmento
sacral, lombar e coxígeo. Segmento é diferente de localização, tá? Ela não está na região do sacro, mas ela tem um segmento sacral que durante o desenvolvimento embrionário estava no sacro. E desse segmento sacral que vão partir os nervos sacrais, ok? Os nervos espinais, como a gente já havia comentado na aula de introdução, eles são nervos mistos. Eles apresentam a raiz dorsal, que tem um gânglio espinal, né, que é nesse gânglio que vai estar o nervo sensitivo, o neurônio sensitivo, e uma raiz ventral, que é a raiz motora. Ambas as raízes, antes de penetrar ou sair da medula, têm essas estruturas, são as nossas radículas dorsais e as radículas ventrais. As radículas dorsais se unem para formar a raiz dorsal e as radículas ventrais se unem para formar a raiz ventral. Ambas as raízes se unem e formam o nosso nervo espinal, ok? Bem, a substância cinzenta ela é subdividida em núcleos, né? Esses núcleos eles são mais ou menos contínuos, né? Em algumas regiões esses núcleos são interrompidos e depois voltam na medula espinal, tá? Vocês podem ouvir alguns livros trazendo lâminas de Rexed, né? Que seriam 10 lâminas que vão estar envolvendo a nossa medula espinal, a substância cinzenta. Essas lâminas de Rexed elas são numeradas de trás para frente, ou seja, de posterior para anterior, de forma tal que a lâmina mais dorsal, que é o núcleo marginal, corresponde à lâmina 1. A substância gelatinosa corresponde à lâmina 2. E assim sucessivamente em direção anterior. Só que essa divisão de lâminas de Rexed ela acaba sendo um pouco controversa de autor para autor. Então vamos considerar os principais núcleos da medula espinal. Os núcleos do corno posterior, os núcleos da substância cinzenta intermédia que englobam o corno lateral e os núcleos do corno anterior, ok? Começando a falar um pouco sobre os núcleos do corno posterior. No corno posterior nós temos o núcleo marginal, que é essa região que está por fora da substância cinzenta, né, bem no ápice do corno posterior. Esse núcleo marginal ele fica separado da superfície posterior da medula espinal por um conjunto de fibras, que é o trato de Lissauer, que nós iremos ver mais adiante, né? Esse trato contém as fibras ascendentes e descendentes dos nervos sensitivos. Então, os nervos sensitivos, quando eles entram no sulco posterolateral, eles se dividem em um ramo ascendente e um ramo descendente. E esses ramos ascendentes e descendentes dos nervos espinais, eles vão subir ou descer, né, a princípio, por esse trato de Lissauer, tá? Que é o trato que sem epônimo, né, é o trato posterolateral. Então, o trato posterolateral ele vai separar o núcleo marginal da superfície dorsal da medula espinal, tá? Ventralmente ao núcleo marginal nós temos a substância gelatinosa. Essa substância gelatinosa ela contém uma quantidade de neurônios mais ou menos difusa e apresenta fibras amielínicas, né, o que dá essa coloração diferenciada da substância gelatinosa em relação às demais regiões da medula que contém axônios mielinizados. E é da substância gelatinosa que vão estar partindo o trato espinotalâmico lateral, né, o trato que está envolvido com a dor. É nela que está o nosso portão da dor, que é assim denominado, né? A substância gelatinosa ela recebe diversos neurônios, diversas projeções serotoninérgicas dos núcleos da RAF e ela modula a dor, ok? Temos o núcleo próprio, que corresponde à maior porção do corno posterior, e esse núcleo próprio ele vai estar relacionado com a comunicação intersegmentar, né? Então, entre o segmento da medula espinal e o segmento subjacente ou o sobrejacente, né? Então, há uma comunicação. E essa comunicação vai se dar através do núcleo próprio, que vai sair os axônios, ascender ou descender, margeando a substância cinzenta, ok? Temos ainda o núcleo torácico dorsal. Esse núcleo torácico dorsal a gente já viu que vai estar partindo dele algumas fibras que vão formar o trato espinocerebelar. E o núcleo visceral acessório é um núcleo que é pouco visto, né? Então alguns autores consideram ele, outros autores não consideram esse núcleo visceral acessório porque ele existe em uma pequena porção, uma porção restrita da medula espinal. Tá? A gente colocou ele aqui porque essa imagem que nós removemos do Gray já tem esse núcleo, então a gente colocou o nome dele, tá bom? O núcleo marginal, a substância gelatinosa e o núcleo próprio estão presentes em toda a medula espinal, enquanto que o núcleo torácico dorsal e o núcleo visceral acessório eles vão estar presentes apenas na região torácica e lombar alta. Na verdade, o núcleo torácico dorsal é um núcleo proprioceptivo, né? Mas sua distribuição de fato se dá na região torácica e lombar alta.
Na substância cinzenta intermédia, de fato, vão estar os núcleos responsáveis pela motricidade visceral, sensibilidade visceral. Esses núcleos são o núcleo intermédio lateral e o núcleo intermédio medial, sendo que o núcleo intermédio lateral é formado, de fato, nosso corno posterior, nosso corno lateral, perdão. Estão presentes, obviamente, na região torácica e lombar alta, uma vez que fazem parte do sistema nervoso simpático. Já no corno anterior, nós podemos subdividir o corno anterior em 3 grupos de núcleos. Os núcleos mediais, onde nós temos o núcleo anteromedial e posteromedial. Os núcleos laterais, onde nós temos o núcleo anterolateral, posterolateral e retroposterolateral, né? Anterolateral é este núcleo daqui, posterolateral é esse e retroposterolateral é esse. E os núcleos centrais, que são o núcleo do nervo acessório, está nessa região daqui, e o núcleo do nervo frênico, que está bem aqui no meio, tá? Uma vez que a gente já viu na aula de plexo cervical que o nervo frênico ele surge da medula cervical, é óbvio que os núcleos do nervo frênico e do nervo acessório eles vão estar presentes apenas na medula cervical. Os núcleos posteromediais e posterolaterais, tal como anterolateral, posterolateral e retroposterolateral, eles vão estar envolvidos com a musculatura axial e distal dos membros. Os núcleos mediais estão relacionados com a musculatura medial do corpo, ou seja, tórax, dorso e abdômen, e intercostais. Então, todos esses músculos são inervados pelo grupo medial. Enquanto o grupo lateral ele vai estar inervando a nossa região de membros superiores, né, a região de braço, antebraço e mão, e a região também de membro inferior, coxa, joelho e perna e pé, ok? Vamos ver como é que isso procede. Na região, os núcleos centrais, como eu já falei, eles estão presentes apenas na região cervical. O núcleo posteromedial ele só está ausente na região cervical abaixo da primeira vértebra cervical, né? Então ele está na região de C1, abaixo de C1 ele está ausente, tá? Depois ele retorna nas demais medulas. Então ele só está ausente na região cervical abaixo de C1. O anteromedial ele está presente em toda a medula, né? Ele vai ser responsável por essa inervação dos músculos centrais do nosso corpo. O anterolateral ele só vai estar ausente na região torácica e sacral, porque esses grupos laterais daqui, né, eles vão estar relacionados com o movimento dos membros, como eu já falei. Então, na região torácica e sacral, não partem fibras nervosas para os membros. Então, esses núcleos, em conjunto, esses 3, vão estar ausentes nessa região, ok? Bem, então aqui nós temos uma representação, né, mostrando que a medula espinhal tem uma somatotopia, né? Então, a região central, os núcleos mediais, inervam a musculatura axial. Os núcleos do grupo lateral, em sua somatotopia, vão inervar também os nossos membros, sendo que o retroposterolateral vai inervar os músculos dos nossos dedos das mãos e dos pés, ok? Percebam ainda que tem uma outra disposição. A musculatura extensora, ela fica superficialmente na medula espinal do corno anterior, enquanto que a região responsável por inervar a musculatura flexora fica na região mais profunda, por isso que nós temos esse membro aqui, ó. Então a região dorsal representando a musculatura extensora é mais superficial e a região mais profunda representando os músculos que formam, as fibras nervosas que inervam os músculos flexores na região mais profunda, ok? Esse esquema está mostrando a disposição dos núcleos na medula espinal. Então, nós temos da primeira vértebra cervical até a vértebra coxígea. E cada coluna dessa representa a disposição de um dos núcleos que nós acabamos de falar. Então, aqui nós temos o núcleo anteromedial, que é do grupo anterior. O núcleo posteromedial, que é da região também anterior. O núcleo anterolateral, o núcleo posterolateral e o núcleo retroposterolateral, que ambos esses 3 são da região dos núcleos laterais, tá? Verifiquem, né, que essa somatotopia que eu acabei de comentar para vocês, ela existe também nessa disposição, ó. Então, a região responsável por inervar, por exemplo, o ombro, ela fica mais superior quando comparado com a região que inerva a mão, por exemplo, né? O núcleo anteromedial e posteromedial vão inervar o pescoço e o dorso, por isso que esses dois
tem uma certa incidência na região cervical, né? O núcleo posteromedial apenas em C1 e depois ele é ausente, como eu comentei para vocês. O núcleo anteromedial ele está presente em toda a medula, né? Então as fibras dessa região vão inervar o pescoço e os músculos do dorso, que é a região central. Logo em seguida vem o núcleo anteromedial, que vai inervar o braço, que está em um sentido mais inferior. Em seguida, o núcleo posterolateral, que vai inervar o antebraço e a mão, né? Então percebam, ombro acima, braço um pouco abaixo. E mão, os dedos das mãos, na verdade, mais abaixo ainda. Então tem uma disposição somatotópica que segue desde o ombro até a mão. E o mesmo se aplica aqui. Tá vendo? Então essa imagem, a imagem B, eu projetei ela aqui, ó, percebam. Ombro, braço, antebraço e acabou na mão. Então o núcleo retroposterolateral, que vai inervar a mão, surge na região mais inferior da medula cervical e na região mais superior da medula torácica, tendo então essa disposição também somatotópica. E o mesmo se aplica à região inferior. Na região inferior os mesmos núcleos eles surgem e também tem a mesma disposição somatotópica, iniciando com quadril, coxa, perna e acabando no pé, tá bom? Bem, vamos falar um pouco agora sobre os reflexos espinais, né? Esses cornos, eles apresentam tanto substância, tanto núcleos, né? Tanto corpos de neurônios, perdão, como também fibras. E essas fibras vão nos dar alguns reflexos. Nós temos os reflexos mais simples, que são monossinápticos, e reflexos mais complexos, que são polissinápticos. Os reflexos mais simples, por exemplo, é o reflexo de estiramento. Então, quando uma fibra muscular ela é estirada, né? Você puxou, tensionou um tendão, a fibra intrafusal que está no centro do músculo vão sofrer uma distensão. Através dos neurônios aferentes, essa informação ela vai penetrar pelo corno posterior, vai fazer uma sinapse com o neurônio motor do corno anterior, que vai emitir o axônio diretamente para o músculo que foi estirado, promovendo então a contração. Tá? Então, esse reflexo de estiramento é um reflexo monossináptico, porque ele envolve apenas a comunicação do neurônio sensitivo com o neurônio motor, sem ter um interneurônio no meio, ok? Entretanto, para que eu tenha o estiramento, eu também tenho que ter a inibição dos músculos antagonistas, que nesse caso, né, são os músculos posteriores da coxa. Então, se eu estirei o tendão do músculo ventral, nesse caso o quadríceps, a informação motora, além de mandar contrair o quadríceps, também vai fazer uma comunicação com o interneurônio, que vai inibir o bíceps sural, os músculos isquiotibiais, por exemplo, impedindo, então, que esses músculos impeçam a extensão promovida pelo quadríceps, ok? Então, o reflexo de estiramento é monossináptico, porque só envolve um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Entretanto, se você parar para pensar que vai ter uma inibição dos músculos extensores, né, ele vai ser polissináptico, porque vai ter um interneurônio aqui comunicando o neurônio sensitivo com o neurônio motor, ok? Os reflexos polissinápticos mais típicos envolvem, por exemplo, o reflexo de removido, o reflexo de retirada, que também é chamado de reflexo flexor. Então, quando nós pisamos em algo, por exemplo, uma tarraxa, né, automaticamente a informação sensitiva ela vai penetrar na medula espinal e vai estimular o neurônio, o interneurônio. E esse interneurônio, por sua vez, vai estimular o neurônio motor, que vai ativar os músculos extensores da perna, tá? Os flexores da perna, perdão. Então, quando esses músculos flexores da perna, nesse caso daqui, são os isquiotibiais, né? Ele vai promover a flexão da perna para retirar o pé desse objeto contundente, dessa tarraxa, por exemplo. Tá? E o mesmo se aplica. Se ele estimulou a contração, a retirada dos músculos de um lado, né? Vai ter que ter uma compensação da perna do outro antímero. Porque imagina, se você flexionasse a perna de um lado e a outra ficasse com o mesmo tom, você iria levar uma queda, você iria cair. Então, ao mesmo tempo que o interneurônio comunica para retirar um pé, a região flexora, ele vai mandar uma comunicação através da comissora cinzenta intermédia, anterior ou posterior, até
a musculatura extensora da outra perna. Então você flexiona de um lado, mas você estende do outro. Isso é importante para manter o movimento, para que você não caia, beleza? Então no reflexo de retirada, você tem um interneurônio. Esse interneurônio vai promover a retirada de um lado e vai ativar a musculatura extensora do lado oposto para que possa segurar, para que possa sustentar o peso. Beleza, gente? Bem, a nível geral, né, qualquer estímulo cutâneo que a gente der no nosso corpo iria promover o reflexo de retirada, iria promover o reflexo de extensão. Entretanto, esses interneurônios estão sendo modulados pelas nossas vias descendentes, pelos nossos tratos piramidais e extrapiramidais. Quando essas vias descendentes elas são bloqueadas, qualquer estímulo cutâneo promove um reflexo de retirada. Então, aqui nessa imagem, nós temos, por exemplo, o reflexo de Babinski, né? Sempre que você estimula a região cutânea do pé de um bebê, por exemplo, ele faz o reflexo de extensão, né? Esse reflexo normal, porque não tem as vias descendentes modulando esse reflexo. A partir do momento que o sistema nervoso, né, central, as vias descendentes da criança, elas começam a se desenvolver, ela perde o reflexo de Babinski. Isso é, inclusive, um dos sinais de uma pessoa que ela teve acidente vascular encefálico, né? Então, o paciente ele teve um AVC, ele bloqueou, ele perdeu a interferência das vias descendentes. Logo, o reflexo de Babinski surge, porque a inibição que esse interneurônio ele teria das vias descendentes foi perdida. Então, qualquer estímulo cutâneo promove o reflexo flexor. Beleza? Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Essa foi a aula de medula espinal. Qualquer dúvida a gente pode tirar no decorrer da aula, né? Ou vocês podem me mandar por e-mail que também eu respondo, beleza? Então, encerramos aqui a nossa aula sobre medula.